Boa noite, Hugo. Boa noite, plantonistas. Meu nome é Renan Passetti, começa agora o Esporte por Esporte. Vamos começar pelo futebol, falando dos principais resultados das competições internacionais. Na Copa Sul-Americana, tivemos vários jogos emocionantes, mas o destaque ficou com Bragantino e América Mineiro. O jogo de ida tinha ficado 1-1 e na volta o placar terminou em 3-3. O Braga quase venceu o jogo no tempo normal, mas tomou um gol de pênalti aos 10 minutos dos acréscimos. Com isso, o jogo foi para as penalidades e Thiago Borbas perdeu a última cobrança, mandando o Bragantino para casa. Já o Fortaleza enfrentou o Libertad em casa. Na ida, o confronto tinha ficado 1-0 para o Leão e na volta terminou em 1-1. Fortaleza classificado para as quartas. O Corinthians jogou contra o News Old Boys e se classificou. O agregado final ficou em 2-1, um joguinho que foi bem parado, bem ruim na volta, mas pelo menos na ida o Renato Augusto deu aquele show, para compensar. O Goiás pegou o Estudiantes em casa e não conseguiu reverter o placar da ida, que havia terminado em 3-0 para o Estudiantes. Na volta, o clube argentino não deixou a peteca cair e cravou um 2-0 para selar a derrota do clube goiano. O imparável Botafogo tinha a missão de segurar o empate contra o Guarani de Assunção, e não decepcionou. O jogo terminou em 0-0 e o Botafogo está classificado para as quartas de final também. Finalizando os brasileiros na Sula, o São Paulo enfrentou o São Lourenço, e nem a fé do Papa foi capaz de parar o tricolor, que reverteu o placar do jogo de ida e cravou um 2-0 na volta, fechando o agregado em 2-1 para o São Paulo. Indo para a Libertadores, tivemos vários confrontos interessantes, mas o destaque ficou com o Flamengo e Olímpia, um confronto onde o Flamengo era amplo favorito, mas como o futebol é uma caixinha de surpresas, não foi isso que aconteceu. Na ida o Flamengo fez 1-0, resultado perigoso, mas mesmo assim o Flamengo era favorito, Só que esse favoritismo no final se tornou um desastre. No jogo de volta ontem à noite, o Olímpia veio com tudo empurrado por sua torcida e em casa cravou um 3-1, fechando o caixão do clube carioca. Uma vergonha aí pro time do Flamengo, Outro destaque foi o Palmeiras contra o Atlético Mineiro. Um jogo muito polêmico que terminou em 0-0. O lance de destaque foi um pênalti não marcado para o Atlético. Na hora de tirar uma bola de dentro da área, o lateral Mike rebateu a bola em direção ao braço de Gabriel Menino. O placar final agregado foi 1-0 para o Palmeiras. Um lance muito polêmico, porque se a bola passasse, não batesse no Gabriel Menino, o Hulk ia pegar a sobra, Então foi muita interpretação do árbitro ali, mas o pênalti não aconteceu. Já o Fluminense não sentiu a falta de Marcelo, que estava suspenso, e cravou um 2-0 em cima do Argentino Júnior. O agregado final foi 3-1. Será que o Flu vem forte aí para alcançar uma final? O Internacional despachou o River Plate nos pênaltis. O jogo de ida foi 2-1 para o River e na volta o Inter devolveu na mesma medida. Agregado final 3-3 e na disputa de pênaltis tivemos 10 cobranças para cada lado. Mas na 10ª, Rojas errou e o goleiro Sérgio Rocher fez para selar a classificação do Inter. E o último confronto que vamos comentar foi do Atlético Paranaense contra o Bolívar. Talvez a missão mais difícil dessas oitavas era do Cap, que precisava de um 2-0 para levar o jogo para os pênaltis. E ele conseguiu, mas nas cobranças Thiago Heleno errou e mandou o Atlético de volta para casa. Nesse final de semana, as principais competições europeias vão começar. O jogo de destaque é Chelsea-Liverpool, 12h30 no domingo. Segunda-feira vamos comentar mais os resultados das principais ligas. Agora indo para o Campeonato Brasileiro, vamos dar uma passada por todos os jogos da rodada. Amanhã vamos ter Botafogo Internacional às 9 horas. Já no domingo teremos Atlético Mineiro contra o Bahia às 11, Corinthians e Curitiba às 4 horas e também às 4 Grêmio Fluminense e o último jogo das 4 horas América Mineiro contra o Goiás. Já no horário das 6h30, Flamengo contra o São Paulo e Fortaleza contra o Santos. Na segunda-feira, no horário das 19 horas, Palmeiras contra o Cruzeiro. Às 9 horas da noite, Bragantino contra o Vasco da Gama. E o jogo para fechar a rodada na terça-feira vai ser Atlético Paranaense contra o Cuiabá às 8 horas da noite. Os destaques com certeza vão ser Botafogo Internacional, Flamengo e São Paulo e Palmeiras contra o Cruzeiro. O Inter se classificou na Liberta e pode ser uma pedra no sapato para o Botafogo. E se o Inter vencer, não vai afetar muito a posição do clube carioca, mas pode diminuir a distância entre ele e os outros concorrentes. Já o Flamengo foi eliminado na Libertadores e com o vestiário abalado pode acabar perdendo para o São Paulo, que está numa fase relativamente melhor. E o Palmeiras vem embalado após sua classificação na Liberta, mas o Cruzeiro está com um time entrosado e o jogo tem cara de que vai ser bem pegado. Bom, o Esporte por Esporte vai ficando por aqui. A gente volta na segunda-feira com mais notícias aí do mundo esportivo para vocês. Um ótimo final de semana.